Conversamos com Ailton Santos, integrante da diretoria dos sindicatos comerciais de São Antônio de Jesus, ele que nesta quinta-feira, 11 de julho, participa ao lado de toda a diretoria do Dia Nacional de Luta com greves e mobilizações que acontecem em todo o país. E não vai ser diferente aqui em São Antônio de Jesus. Ailton, como serão realizadas as manifestações e greves em todo o país e particularmente aqui em São Antônio de Jesus? Bom, na verdade, as centrais sindicais no Brasil inteiro têm convocado os trabalhadores para ir às ruas apresentar suas bandeiras de luta e fazer a ampliação da sua pauta de reivindicação, muitas deles que estão no Congresso Nacional e até então não discutida e nem votada. A exemplo, por exemplo, da redução da jornada de trabalho, que tem 20 anos no Congresso Nacional e mesmo tendo passado nas comissões dentro da Câmara e do Senado, ainda não foi votada a redução da jornada de trabalho, que geraria mais emprego e melhoraria a qualidade de saúde da classe trabalhadora. Assim também como o fim do fator previdenciário, que o fim do fator previdenciário prejudica muito a classe trabalhadora, especialmente na sua aposentadoria, assim também como um salário mais digno para os aposentados, mesmo porque esses aposentados foram essas pessoas que construíram esse país. E depois de muito tempo de trabalho, precisam de uma condição digna de sobrevivência e a sua aposentadoria é essa condição digna de sobrevivência. Então nós queremos melhorar o salário dos aposentados, acabar com o fim do fator previdenciário, porque acaba também com essa redução do salário dos trabalhadores, muita gente que recebia um salário e meio, 2, hoje não passa de um salário. Então, o fim do fator previdenciário, assim também como melhorar a condição de trabalho, a condição de salário, o melhoramento da educação, da saúde e do transporte de qualidade para a classe trabalhadora brasileira. Então, é por isso que as centrais sindicais se juntaram. Aliás, essa pauta não é de agora, essa pauta é antiga da classe trabalhadora. Mas, agora juntando todas as centrais sindicais, todos os trabalhadores que estão organizados em sindicatos e em centrais sindicais, para ir às ruas, manifestar publicamente as suas bandeiras, que historicamente estão aí na pauta do Congresso Nacional, forçando que o Congresso discuta, aprove e melhore as condições desse que é o maior patrimônio do Brasil, que é a classe trabalhadora brasileira. Agora, Ailton, essas reivindicações não estariam inseridas naquelas que fizeram parte daquelas manifestações deflagradas nas ruas de São Paulo e que se espalharam por todo o país? Na verdade, o movimento do Passe Livre tinha uma pauta única, que era a redução do percentual do que era pago no transporte coletivo e o melhoramento do transporte coletivo de massa. Por quê? Porque os transportes coletivos que a gente tem no Brasil, infelizmente, parecem umas latas. Então, e não é para transportar gente. As pessoas têm maior dificuldade, parece uma disputa, uma guerra para você poder entrar nos ônibus. Você vê aí nas redes de televisões as pessoas que precisam do metrô nos grandes centros. A imensa dificuldade que é. O metrô de Salvador, que tem quase 20 anos sem conseguir ser concluído. Então, nos pequenos centros, como cidade como São Antônio de Jesus, você está vendo aí, os ônibus são sucateados, mesmo quando faz a licitação é fraudada. Os donos de transporte coletivo, das redes e das linhas de transporte coletivo, são pessoas que ficam milionários e as pessoas, cada dia que passam, ficam no transporte público, que era para ser de qualidade, o transporte coletivo de massa cada vez pior. Então, o movimento Passe Livre tinha esse objetivo, de denunciar essas fraudes que existiam nas licitações de transporte coletivo de massa, melhorar a condição de transporte coletivo de massa e, como não estava melhorado, então tinha que reduzir o percentual. Quem tinha dado aumento tinha que tirar o aumento. Foi uma manifestação vitoriosa no Brasil inteiro. Agora, muitos dos outros trabalhadores também tinham reivindicação. A exemplo da PEC 37, a exemplo do melhoramento da qualidade da saúde, a melhoramento da educação, melhor salário para a classe trabalhadora nos seus diversos pontos. Também tinha a pauta das empregadas domésticas, também tinha a pauta da reforma agrária, também tem a pauta do fim da violência e o extermínio de pobres e de negros nas favelas. Então, essa é a pauta dos problemas que aflige a sociedade no seu dia a dia. E eles colocaram publicamente para poder denunciar a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a luta por melhor qualidade na moradia pública, na área urbana e na área rural. Então, são pautas permanentes que a sociedade tem e que precisariam, já que está na rua, colocar isso para fora, e é interessante. Agora, os trabalhadores,
trabalhadores sempre tiveram pauta na defesa, inclusive dessas pautas todas que estavam nas ruas. Só que agora reuniram em todas as centrais. O que já fez, por exemplo, na Marcha dos 100 mil. Todo mundo que está nos assistindo lembra quando os trabalhadores brasileiros fizeram a Marcha dos 100 mil em Brasília para a campanha de valorização do salário mínimo, que melhorou muito o salário mínimo em função dessa Marcha dos 100 mil. Assim também como em 2000 teve a Marcha Mundial de Mulheres, a Marcha das Margaridas, para melhorar a saúde pública em relação às mulheres. Mesmo assim, a gente ainda tem muitos problemas em relação ao cuidado da saúde pública. Então, essas são bandeiras que a sociedade tem. E sempre foi assim, todas as vezes que as coisas apertam e que a classe política não está ouvindo, a população vai às ruas para que o conjunto da sociedade os ouçam, pressione, e como todos os governos são assim, isso funciona através das pressões. Não é diferente no Congresso Nacional que a gente tem hoje, que até então não dava atenção à sociedade, que agora tem que ouvir, porque agora a pressão é de fora para dentro, é das ruas para o Congresso, e isso tem sido extraordinário esse momento que a gente está vivendo. Agora você, Ailton, que sempre militou em prol das conquistas sociais, participando de greves e manifestações, nunca participou de atos que imperassem a questão do vandalismo. O que é que você achou desse vandalismo que ocorreu nas últimas manifestações em todo o país? Olha, na verdade, ela denuncia uma parte do desequilíbrio de algumas pessoas, do outro, a própria raiva que as pessoas estão sentindo. Tem gente também que se vê muito pressionado com uma série de problemas e não consegue controlar a sua raiva. Na verdade, a gente precisa ter o controle e saber o nosso limite em todos os atos. Todo ser humano, individualmente, precisa ter isso. O vandalismo não nos ajuda na pauta de reivindicação. Não nos ajuda. Agora, é lógico que toda e qualquer entidade pública ou governo tem medo daquela forma mais forte que as pessoas fazem. E ficaram muito preocupados porque quando quebram, quando queimam, quando assaltam, quando alguém tem mais disposição e enfrentam o Estado, por exemplo, quando enfrenta a polícia, quando enfrenta os prédios, aí também o governo tem medo, apesar de que isso não deve ser coisa para merecer aplauso. Por quê? Porque muito desses órgãos públicos e espaço público que foram quebrados, que foram queimados, quem vai pagar é a própria sociedade. A gente já está pagando, está brigando para não pagar mais. Então, quando se quebra, a gente vai continuar pagando coisas que a gente não quer mais pagar. Então, não nos ajuda. Agora, as manifestações de rua, elas sempre foram positivas, são positivas, e o movimento sindical, assim como o movimento social, é bom lembrar que aí no século XIX, século XX, por volta dos anos 70, esse movimento que está da juventude na rua era um movimento operário. O movimento operário estava nas ruas. Da década de 80 para cá, com a crise do capitalismo, com a queda do Muro de Berlim, com a dificuldade de sobrevivência que o povo no resto do mundo foi tendo, aí muita coisa caiu, inclusive as manifestações. Muita gente não tinha mais condições de ir na rua, porque o que a gente via da pressão do Estado? As pessoas iam para a rua e a justiça, que eu queria chamar a atenção muito de vocês que estão nos assistindo. A gente fala muito dos políticos. A gente precisa mudar o sistema de justiça que a gente tem. Porque todas as manifestações de rua, o sistema de justiça criminaliza você estar na rua reivindicando. Tá certo? Então muita gente deixou de reivindicar, muita gente deixou de ir para a rua, muita gente passou a ter medo, e a sua própria sobrevivência. Você faz uma greve, aí são demitidos, perde o emprego, passa dificuldade, são pais e mães de família. Então muita gente começou a tentar garantir a sua sobrevivência através dos processos de negociação, que também é um processo legítimo, inclusive do movimento sindical, do movimento social, que é o processo de legitimação através da negociação. Então, mas muitos dos movimentos, porque a greve, Mascarenhas, esse sempre foi um grande instrumento de pressão, mas hoje a gente já tem dúvida se ele funciona como funcionava antigamente, como movimento de pressão. Então, hoje, o processo de negociação tem sido avançado no mundo inteiro, não só do ponto de vista da política, não só do ponto de vista da relação capital-trabalho, mas em todos os outros pontos de vista, a negociação tem sido um instrumento importante de avanço no processo de direitos, de garantia de direitos. Agora, a gente precisa realmente rediscutir o papel da justiça, o papel dos meios de comunicação, porque os espaços que a gente tem hoje, a gente tem espaço aqui, mas os outros grandes meios de comunicação saem invertendo. E o que é que se tem colocado hoje, inclusive no meio das manifestações corretas e democráticas? É a saudade do período de exceção. As pessoas acham que um governo democrático não tem condições de organizar a luta dos trabalhadores, de organizar
a questão da volta dos direitos da classe trabalhadora, e aí ficam manifestando outro tipo de opinião a ponto das pessoas terem saudade do regime de exceção, da ditadura, da volta da violência, e esse a gente precisa ter muito cuidado. Nós não podemos jogar fora o que a gente já conquistou, nós precisamos ampliar, porque direito a gente amplia, a gente não reduz. Então, a gente precisa estar preparado, e é por isso que a classe trabalhadora está nas ruas, para manifestar de que o que a gente conquistou é conquista que nós não queremos perder. Nós queremos ampliar essa conquista, porque o maior patrimônio do Brasil é a classe trabalhadora. Agora, Ailton, participo dessa manifestação de 11 de julho, as centrais sindicais do CTB, a CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT. E eu gostaria de saber de você o seguinte: parte da sociedade achava que os sindicatos, que sempre lutavam pelos direitos dos trabalhadores, haviam recrudescido, ou seja, haviam recuado nas postulações com a chegada do PT nas instâncias nacional, estadual e municipal. Até que ponto tais presunções são eivadas de verdade? Na verdade, não é por conta do PT. A gente tem que ver o seguinte: muitas daquelas conquistas, muitas daquelas reivindicações que nós tínhamos antes, foram atendidas no governo do PT. Então, se muita daquela pauta que a gente tinha, foram atendidas, então, é lógico que não caberia mais a manifestação, porque foram atendidas. Mas só que assim, a própria sociedade em si, o ser humano, o indivíduo, quando ele garante uma conquista, ele está lutando por outras. E deve continuar lutando por outras. É por isso que a classe trabalhadora está na rua de novo. Porque mesmo tendo um governo que nos interessa, esse governo nos interessa, a gente precisa continuar lutando por outras conquistas. E é isso que a gente quer continuar fazendo, estando na rua, para que a gente garanta esses direitos e essas conquistas. Então, é o caso da convenção coletiva que nós tivemos aqui em Santo Antônio. Uma luta para ela é para melhorar a condição de vida dos trabalhadores. A convenção coletiva é um direito, é uma pauta de reivindicação feita pelos trabalhadores, negociada com os patrões, e quando a gente conquista, é uma garantia para a classe trabalhadora. A gente não pode reduzir ela. Agora é o momento da gente continuar lutando para garantir novas conquistas, porque todo mundo tem direito a ter uma casa, todo mundo tem direito a ter um carro, todo mundo precisa ter um dinheirinho para o lazer. E o que a gente está vendo é que as pessoas estão com o seu dinheirinho apenas para a condição de sobrevivência. Essas outras conquistas, que é o lazer, que é uma casinha melhor, que é um carrinho, a gente não está... Apesar de que nós já tivemos uma situação pior há 10 anos atrás. Melhorou muito do ponto de vista da oportunidade de emprego, das oportunidades de compra e de consumo na cidade, exemplo da valorização que a gente teve do salário mínimo. Mas, como eu disse, todo trabalhador é assim. Nós continuamos lutando por novas conquistas. Não é só o trabalhador, não. O cidadão em si merece, como filho de Deus, merece uma condição de vida melhor. E a gente tem que continuar lutando. Por isso, parar agora, para a gente acertar o que está errado, para que o dinheiro que precisa ir para a saúde e para a educação não vá para o bolso dos poucos, e a gente diminua essa diferença que tem de poucos muito ricos e muitos muito pobres. A TV Sars agradece pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez e parabenizar toda a classe trabalhadora brasileira por essa luta que está fazendo em defesa desse que é o maior patrimônio do Brasil, que é a classe trabalhadora brasileira.